Oi, pessoal do Central Jovem, aqui é a Sister Costa e hoje vamos falar um pouquinho sobre a fé? A fé em Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho e ela é a base de todos os outros princípios. A fé em Jesus Cristo é confiar que Ele é o Filho unigênito de Deus e confiar que Ele é o nosso Salvador e Redentor. Com isso em mente, a gente entende que a fé ela começa nos pequenos detalhes do plano de salvação, né? Começa pelo fato da gente reconhecer Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus e reconhecer o papel dele como nosso Salvador. Isso é muito importante porque uma doutrina ela é o porquê de algo. Então, por exemplo, por que Deus fez tal coisa? Por que eu estou aqui? Já um princípio, como a fé, ela é o que devemos fazer com isso, né? Com essa doutrina. Então, a fé nos permite que nós sejamos aperfeiçoados e ela começa no entendimento de que Jesus Cristo veio aqui para nos salvar, para nos dar a perfeição. Por meio de você entender o papel de Jesus Cristo na sua vida, você é convidado a ter uma fé inabalável nele e confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar, como a gente aprende em 2º Nef. Então, quando a gente tem fé em Jesus Cristo, não basta só a gente acreditar que ele existe, a gente tem que acreditar no papel dele como seu salvador e também no fato de que os méritos dele, né, as formas dele, as suas leis, os seus mandamentos vão nos salvar. Outra coisa é a gente prestar atenção bastante na expiação e a fé, ela tem esse importante passo. Depois de você acreditar no papel de Jesus Cristo na sua vida, você precisa entender o que ele fez. E o que ele fez foi a expiação e várias outras coisas maravilhosas, mas o principal ato da sua vida foi a expiação. Então, quando a gente entende isso, a gente entende a importância de ter fé de que ele sofreu pelos nossos pecados e em seu sacrifício expiatório, graças a isso, a gente pode ser purificados e redimidos à medida que a gente se arrepende e que a gente se esforça para ser melhor. Então, é tudo uma conexão assim. Acreditando que ele é o Filho de Deus, que ele é nosso Redentor e que ele veio para nos salvar e nos redimir de nossos pecados. Tá tudo junto aí. Outra coisa, além do papel da expiação na nossa vida, é o papel que a ressurreição vai ter na nossa vida. A ressurreição ela é um ponto muito interessante porque ela vai acontecer independente dos nossos esforços ou não. Todos nós vamos ressuscitar, todos nós vamos ganhar um corpo imortal. E para isso a gente precisa ter fé de que vai acontecer. Por mais que aconteça independente de nós, nós precisamos ter fé nesse evento. Inclusive, eu acho que quando a gente tem fé na ressurreição, a gente muda de perspectiva. As coisas a vida vai ser vista de uma maneira diferente porque a gente reconhece que todos nós vamos voltar da morte. Então, quando a gente passa por uma experiência de luto, por exemplo, a gente pode ter a esperança de que um dia vamos estar reunidos com aquelas pessoas, porque nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive e por isso todos nós vamos viver novamente. Outra coisa importante no papel da expiação é entender que Jesus Cristo não só morreu pelos nossos pecados, mas Ele sofreu as nossas dores e enfermidades. Ele sabe por experiência própria como nos socorrer e como nos apoiar com misericórdia nos momentos difíceis da vida. Esse é um dos tópicos que eu mais gosto, por exemplo, da expiação, porque eu penso assim, ok, ele faz muito sentido que Cristo tenha morrido pelos pecadores, mas ninguém entende que Cristo também morreu pelos justos. Ele morreu pelos santos. E como ele fez isso? Porque todos nós estamos submetidos a enfermidades, a aflições, a desafios, e por meio da fé nele, nós podemos superar essas coisas, ou pelo menos, se nós não vamos superar aqui nessa vida, porque alguns desafios são assim, nós temos a capacidade e a habilidade de ser capacitados para suportar aquilo, né? Para aguentar. Isso é a graça, né? A outra coisa muito importante da fé é você acreditar na graça do Salvador. E a graça é o poder capacitador e fortalecedor que nós recebemos depois de tudo que nós podemos fazer. Então, com a graça e com a expiação por completo, nós podemos ser abençoados e ganhar força para lidar com os nossos desafios. Outra coisa muito importante sobre a fé é que ela é um princípio de ação e poder. Sister Costa, o que isso significa? Significa que a fé não é passiva. Ela
tem um progresso, ela precisa manter uma constância. Isso significa que nós temos que nos esforçar por meio das nossas ações, dos nossos pensamentos, a sempre progredir com fé e sempre nos levar a caminhos que nos aproximam do Salvador. Ao exercermos fé, nós vamos poder sentir a mão de Deus na nossa vida e Jesus Cristo vai magnificar os nossos esforços. Ele vai nos ajudar a crescer e a resistir à tentação. O profeta Alma ele ensinou que a edificação da fé pode começar com um simples desejo de acreditar. Então a fé não precisa ser algo grandioso, ela começa pelo simples desejo de querer acreditar, pelo simples fato de você desejar saber. A gente precisa só acreditar. E como Jesus Cristo ensinou, a fé pode ser pequena como um grão de mostarda e ela vai fazer diferença. Ela vai poder dizer para uma montanha mudar de lugar. Isso não é incrível? Então, para que a nossa fé seja poderosa, ela pode ser pequena, né? Ela pode começar pequena, mas ela pode crescer também, de maneiras que vão nos abençoar e vão nos aproximar do Pai Celestial. Ah, Sister Costa, que maneiras são essas? Existem várias, eu vou citar algumas aqui para vocês. A oração é uma maneira de nos aproximar de Deus e fortalecer a nossa fé, porque a gente está fortalecendo a conexão que há entre os céus e nós. Então, ela permite que nós sejamos elevados ao Senhor todos os dias quando nós oramos. A leitura das Escrituras, especialmente o livro de Mórmon, porque o livro de Mórmon vai nos guiar sobre todas as coisas que devemos fazer. Então, a leitura ela é um exercício de fé, ela permite que a gente seja aperfeiçoados e o estudo da Palavra de Deus, como a gente tem aprendido no Vem Segue-me, sobre se manter na barra de ferro, o que significa a Palavra de Deus, vai nos permitir que nós cheguemos à árvore da vida, tenhamos acesso ao amor de Deus. O profeta Alma ensinou que fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem e são verdadeiras. Então, a fé ela é uma prova de acreditar em coisas que realmente você não vê. Por exemplo, nós não vemos Deus, né? A gente já viu Ele na vida pré-mortal, já tivemos contato com Ele, mas nós não vemos Ele agora. Né? Nós não vemos Jesus Cristo, nós não acompanhamos a sua vida quando ele estava aqui na Terra. Mas nós sabemos que eles são reais, que eles existem, que eles estão aqui, que eles vivem. Então, isso é importante na fé. É você acreditar em algo que você não vê, mas você sabe que é verdadeiro, você sabe que aquilo ali é real. Então, por exemplo, o vento. A gente também não vê o vento, mas ele é real, você o sente. Essa mesma coisa, né, esse mesmo sentimento acontece com o Pai Celestial e com Jesus Cristo. Você o sente perto de você, né? Quando você faz as coisas certas, você permite que eles estejam próximos de você. O profeta Paulo ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé também é esperança, é você esperar, né? Você ter a esperança de que algo vai acontecer. E essa esperança, ela nos motiva, e isso só acontece por meio da fé. Para que a fé conduza à salvação, ela tem que ser centralizada em Jesus Cristo. Então, nós não podemos ter fé em outras coisas que nos afastem de Jesus Cristo, ou esquecer que o ponto principal de todas as coisas é o Salvador. Então, ter fé para se arrepender, ter fé para um milagre, ter fé para a cura, tudo gira em torno de Jesus Cristo, tudo gira em torno de que Ele é capaz de fazer essas coisas. Então, ter fé significa confiar nele plenamente, depositar a nossa confiança no Senhor e aceitar a vontade dele para nós. Eu estava lendo recentemente no livro O Poder de Tornar-se, e ele ensina sobre você orar para aceitar a vontade do Senhor. Isso para mim é algo que exige muita fé, porque quando você reconhece que a vontade do Senhor pode não ser a mesma que a sua, mas você ainda está disposto a viver a vontade dele, isso é um ato de fé muito grande. Isso é uma disposição muito grande de servir e seguir ao Salvador. Então, a fé, ela tá nisso, de você às vezes fazer coisas que você não compreende, mas você sabe que elas são importantes. Outra coisa importante é nós vivermos pela fé. O que significa viver pela fé, Sister Costa? Significa que nós vamos ser guiados pela fé no Salvador. Então, tudo que nós fizermos vai ser voltado para Ele. Ele vai ser o centro de nossa vida. E fazendo isso, nós permitimos que Ele nos dê poder e que nós acessemos o seu poder. O Salvador, Ele prometeu, né? Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente.
Para Nef, filho de Elamã, ele fala que ele podia pedir tudo para o Senhor, porque o Senhor sabia que ele sempre faria a sua vontade. Então, é a mesma coisa. O Senhor vai nos dar liberdade para escolher. Mas quando nós escolhemos estar com Ele, servir a Ele, Ele vai nos dar poder para fazer todas as outras coisas, porque Ele sabe que nós vamos seguir o seu caminho. Ele também fará grandes milagres na nossa vida de acordo com a nossa fé. E ela vai nos dar cura espiritual por meio da expiação. Quando sobrevêm as épocas de provação, a fé pode nos dar a força necessária para seguir em frente. A fé, ela é um dom de Deus. Ela precisa ser nutrida para continuar forte. Ela é como um músculo. Eu falo isso porque eu tô fazendo crossfit agora, então eu entendo muito essas coisas de músculo, sabe? Então, para o músculo se desenvolver, ele precisa fazer exercício, ele precisa ser exercitado. E uma coisa muito interessante, acho que todo mundo que já passou por uma experiência de exercício físico sabe, quando você faz muito exercício, você sente dor. Por quê? Porque o seu músculo, ele tá assim. Quando você faz exercício, o seu músculo faz isso aqui. E você sente dor porque tá se criando mais camadas de músculo. É a mesma coisa com a fé. Às vezes, para você ter fé, você vai passar por momentos difíceis. Às vezes, para você ter fé, você vai ter que passar por esforço. Mas ao mesmo tempo que um músculo, né, ele vai sobrepujar as dificuldades e construir um outro músculo, a fé vai sobrepujar as suas dificuldades e te dar mais fé. Então, pessoal, essas foram algumas curiosidades sobre a fé. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar uma curtida e compartilhar com seus amigos, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Corta isso. Olha, isso ficou bonito.